Hoje eu converso com o pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Ele que tem o combate à corrupção como uma das suas prioridades. É ex-juiz federal e pré-candidato pelo PSC nas eleições de 2018. Está hoje visitando Paraíba do Sul. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. E obrigado, Tatila Nascimento, pela oportunidade de estar falando aqui com você, com seus ouvintes do Cidade em Foco, e discutir um assunto tão importante como é as eleições desse ano, onde nós vamos escolher presidente da República, vamos escolher governador do estado, 2 senadores e deputados federais e estaduais. Gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre a sua experiência profissional. São mais de 15 anos já, né, atuando nas várias cíveis e criminais, né? Na verdade 17. Eu fui juiz federal durante 17 anos. No último dia 2 de março eu tomei a decisão, depois de muito refletir sobre a situação que a gente vive hoje e a minha indignação quanto à política que a gente vem sendo submetido no governo do estado do Rio de Janeiro. E tomei essa decisão, diante dessa indignação, de poder me oferecer ao povo do estado como uma opção. Eu não poderia fazer isso como juiz, porque a Constituição proíbe que os juízes sejam políticos. Eu não pode ter atividade político-partidária. Então, para que eu pudesse colocar à disposição do povo do estado do Rio de Janeiro meu conhecimento e toda a experiência que eu tenho acumulada na administração pública, eu teria que pedir exoneração do cargo. E eu pedi exoneração, voltei a ser advogado, sou sócio de um grande escritório de advocacia, estou tocando a minha vida profissional e fazendo aquilo que eu hoje acredito, que é trazer para o estado do Rio de Janeiro um programa de governo que seja factível, que seja consistente e a gente possa recuperar o nosso estado, que nos últimos, vou dizer aí, mais de 20 anos, a gente vem sendo diuturnamente sucateado com administrações incompetentes e, pior, corruptas. O Rio de Janeiro ele vem vivendo, né, verdadeiramente um caos. Esse fato do senhor ser juiz é um diferencial, né? Certamente, eu acho que antes de qualquer coisa, aquele que pretende exercer uma atividade política, ele tem que ser ético. O que é ética? Ética é tudo aquilo que você pode fazer e contar para os outros. Então, se você está fazendo alguma coisa e pode contar o que você está fazendo, saiba que você está sendo ético. E uma definição simples, do que seria ética. Então, primeiro a gente precisa ter pessoas com ética, decência, dignidade nos cargos públicos. Agora, se tiver com a competência e com conhecimento profundo da complexidade que é administrar um estado como o nosso, que é o segundo maior estado do Brasil, segundo maior PIB, maior riqueza, maior renda per capita, segundo maior mercado consumidor, souber explorar isso, certamente o Rio de Janeiro vai ter um novo patamar econômico a partir de 2019. O senhor é a favor do fim da Secretaria de Segurança. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa questão. Qual seria, então, a melhor maneira, a outra solução? Tatila, a melhor forma de você ter uma segurança pública eficiente é tendo os policiais trabalhando juntos. No mundo inteiro e na maior quantidade, vamos dizer assim, dos países da América do Norte, o modelo de policiamento ele é hoje até municipalizado. E a gente tem aí algumas experiências que são boas com as guardas municipais. Eu acabei de vir agora da cidade de Três Rios e ver que lá a guarda municipal está sendo armada, tem um centro de comando e controle, ajudando o policiamento que hoje é exercido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Então a questão da Secretaria de Segurança Pública, ela passa por uma revisão de estrutura de atividade policial, que é muito segmentada. E o Rio de Janeiro, então, passou por um problema mais grave ainda. Nós temos no Rio de Janeiro a Secretaria de Segurança Pública, que tem mais de 400 cargos, nós temos a Polícia Civil, que foi sucateada, hoje tem dificuldade até de comprar papel higiênico para ter na delegacia, que dirá papel para poder fazer investigação. Falta de sistemas de informática, falta de material para trabalhar com as viaturas, munição, enfim. E a Polícia Militar, que foi inchada,
com o projeto das UPPs, e esse quantitativo de policiais que se colocou na Polícia Militar acabou demonstrando um projeto inconsistente. Por quê? A UPP ela é desvinculada do batalhão. Então, o comando do batalhão, que tem uma estrutura de administração, ele não serve às UPPs. Então você tem duas estruturas separadas. Faltou planejamento, faltou integração. O policial da UPP ficou sozinho no meio do crime organizado. Porque o crime não foi eliminado, o crime organizado. Quando houve a ocupação do Alemão, nós assistimos os bandidos fugindo de fuzil. Então, esse tipo de coisa é que está completamente equivocada, porque é preciso que a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, tenha capacidade de investigação. Na Operação Lava Jato demonstrou que você, no modelo de força-tarefa, você consegue investigar, encontrar o caminho do dinheiro. E aí, a Operação Lava Jato chegou num posto de gasolina, encontrando o caminho do dinheiro, chegou nos corruptos e nos corruptores, empresários, servidores públicos que estavam aí aparelhados na Petrobras. Então veja, Tatila, com a investigação a gente vai chegar no chefe do crime organizado. Com a investigação nós vamos chegar nos donos das milícias, vamos tirar o dinheiro desse povo, nós vamos reduzir a capacidade deles praticarem esses crimes e de cooptarem jovens que estão numa situação de fragilidade. E aí a Polícia Militar faz as prisões desses soldadinhos do tráfico, manda para o sistema penitenciário, que é outra universidade do crime, e com isso a gente entra num círculo vicioso que não se tira o poder do tráfico de drogas, se prende mal, inchamos o sistema penitenciário e a sociedade é a que mais sofre, com assaltos hoje na rua, na cidade do Rio de Janeiro, nas nossas metrópoles ali daquela região, com índices alarmantes de homicídio, com fuzil, e as pessoas estão hoje completamente isoladas nas suas residências à noite, até com medo de levar filho na escola, hoje a gente tem. Aproveitando esse gancho que o senhor acabou de falar, ainda falando sobre segurança pública, a criminalidade é um dos grandes problemas do Rio de Janeiro, né? Gostaria de saber o que o senhor acha sobre a intervenção militar, visto que a criminalidade envolve economia, assistência social, é todo um contexto. Exato. O Exército Brasileiro é uma instituição valorosa. Eu sou oficial das Forças Armadas, sou oficial fuzileiro naval, eu sempre prestigio os valores pelos quais eu recebi a minha formação, a hierarquia, a disciplina, o companheirismo existente nas Forças Armadas. Isso é muito importante para moldar o caráter da pessoa. E o espírito nacionalista. Então o Exército tem esses valores. Eu tenho um irmão que é oficial do Exército, o primeiro-tenente, e sei que a formação militar tem esses valores e prepara os nossos jovens até para a defesa nacional. Mas veja, são situações diferentes. Quando a gente tem uma situação emergencial, da garantia da ordem, como foi feito aí em alguns momentos de grandes eventos, em que trouxemos as Forças Armadas, a Guarda Nacional, para poder conter a criminalidade, para ter o grande evento. Mas não resolve o problema. Então, nós estamos gastando dinheiro, nós estamos empregando meios, quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é investigar o crime organizado. E isso a Polícia Civil é que faz. Porque você só consegue descobrir onde é que está o dinheiro quando você faz a investigação dos relatórios do COAF. Aonde está o dinheiro? O dinheiro chega para comprar droga fora do Brasil, por alguma forma, seja pelo sistema financeiro, que é o mais possível, ou através de outros mecanismos. Mas isso a polícia tem que investigar. É preciso fazer quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, buscas e apreensões. E isso só a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, quando eu escrevi sobre a intervenção federal, eu exatamente falei que nós precisamos que quem conduzisse esse processo de intervenção, que a meu ver é desnecessário, teria que ser o próprio Poder Judiciário. Através de uma força-tarefa investigativa que nós conseguiríamos saber aonde que está o dinheiro e o poder do crime organizado. E a integração com a Polícia Federal,
com a Polícia Rodoviária, as barreiras nas nossas fronteiras, né, barreiras fiscais que vão ajudar a evitar o comércio, né, a concorrência desleal com produtos que venham sem nota fiscal para o nosso estado e ajudar a combater o tráfico de armas e de drogas, né? A gente já viu sargentos do Exército de farda traficando arma. Então é preciso que a gente tenha, né, condições de fazer as barreiras fiscais e também integrada com a inteligência da polícia para identificar se está vindo armamento e munição. Então, veja, é um trabalho de investigação. A população, às vezes, ela quer que o Exército faça o trabalho dele da seguinte forma: se tiver de fuzil, dá um tiro, mata na cabeça e resolve o problema. Isso é uma ilusão. As pessoas acreditam que se você tiver um enfrentamento, um confronto, uma guerra e matar tudo quanto é bandido que estiver de fuzil, resolve o problema. Não resolve, porque o dinheiro vai estar circulando na mão do crime organizado e ele vai comprar outro exército, vai cooptar novos jovens. E se você não tirar o poder dele, ele vai continuar comprando arma, vai continuar comprando munição. Então nós não podemos mais viver com o crime organizado empoderado. É preciso tirar o poder do crime organizado, né, e evitar que esse confronto continue acontecendo, né? A polícia militar acaba entrando em confronto nas comunidades, as balas perdidas matam pessoas inocentes, são famílias que estão destruídas, porque a mentalidade da guerra é essa, né? É um modelo diferente da segurança pública, que envolve processo penal, direito penal, um sistema penitenciário funcionando, para que a gente tenha uma reincidência menor, né? Em modelos onde o sistema penitenciário funciona, a reincidência é 10%, o que é aceitável. O índice de homicídio tem que baixar para 1 dígito. Nós temos que ter homicídio abaixo de 1 dígito. Hoje, na Baixada Fluminense, é 60 mortes por 100 mil habitantes. O aceitável não é nem 10. E em Mesquita, dados do ISP, demonstram que é mais de 100 mortos por cada 100 mil habitantes. São índices alarmantes. O índice de resolução de crimes de homicídio é baixíssimo, beira a zero. Os nossos delegados estão trabalhando de forma totalmente assoberbada e só com flagrante, não trabalha com investigação. Então esse quadro precisa mudar. Eu tenho conversado com eles, tenho conversado com a Polícia Militar. A extinção da Secretaria de Segurança vai fazer com que a gente consiga aproximá-los e nós vamos investir no social. Nós vamos resgatar esse jovem que fugiu da escola, que não acredita mais na escola, fazendo investimento na formação tecnológica e oferecendo oportunidades para o primeiro emprego, recuperando a nossa economia. E o Rio tem jeito. A população acaba se tornando refém, né, dessa política de enfrentamento. Exatamente. E olha, Tatila, vou dizer a você, as pessoas me perguntam, mas como vamos fazer para investir na educação, como vamos fazer para investir na saúde se o Rio não tem dinheiro? Veja, o Rio tem dinheiro. Nosso orçamento de arrecadação chega a quase 70 bilhões por ano. Nós precisamos arrumar a casa. Hoje nós estamos gastando mal, em vários aspectos. Nós estamos comprando mal, a gente compra fracionado, nós precisamos comprar em grande quantidade. Nós precisamos fazer com que a administração seja mais eficiente. E dizer a você que nós pagamos um alto valor da nossa dívida. Dívida que governantes inescrupulosos fizeram. Como eu falei para você, até 2006, a dívida do Estado do Rio de Janeiro era em torno de 40 bilhões, que é mais ou menos 100% da receita corrente líquida, que é um nível até razoável. Não é bom, mas é razoável. Hoje, a nossa dívida ativa, nossa dívida do governo, ela deixou de ser 40 bilhões e passou de 2007 para cá a 120 bilhões de reais. Ou seja, você triplicou a dívida num governo incompetente, corrupto, que foi totalmente irresponsável. O limite aceitável é em torno de 200% da receita corrente líquida. Como eu te falei, triplicou, está em mais de 270% da receita corrente líquida. E agora nós não podemos exigir que a sociedade, essa geração,
que é a nossa geração, pague essa conta num período curto. Então eu, como governador, vou trabalhar junto com outros governadores, nós vamos nos unir para levar ao governo federal uma proposta para reescalonar essa dívida num período maior. Nós não podemos pagar isso nem em 30 anos, a gente tem que pagar isso em mais de 100 anos, porque foi também, Tatila, uma irresponsabilidade do Banco do Brasil fazer esses empréstimos a fundo perdido praticamente. E agora, com essa lei de recuperação fiscal, colocamos a SEDAI no prego para servir de moeda de troca nesse recuperação fiscal pelo valor de 3 bilhões. A SEDAI vale muito mais do que isso. Ela não pode ser vendida por esse valor e nem será vendida. A gente vai reestruturar a SEDAI e fazer um outro trabalho de concessão de águas que vai ter um valor muito maior do que 3 bilhões. Nós vamos fazer a concessão apenas da entrega da água produzida. E vamos reestruturar a SEDAI. Ela tem que voltar a funcionar de forma eficiente, como outras companhias funcionam pelo Brasil afora. É um monopólio importante, que eu acho complicado de ser quebrado. Mas nós temos outras alternativas. Não é essa que está aí e que foi feita por esse governo, que estava com a corda no pescoço, precisando mendigar empréstimo para pagar salário dos nossos funcionários. Então a conta chegou para a sociedade, a conta chegou para o servidor e não pode continuar dessa forma. Eu quero liderar, juntamente com outros governadores, não preciso ser o líder não, pode ser o futuro governador de Minas Gerais, o Anastasia, que é um grande político, pode ser o futuro governador de São Paulo, que seja lá o Márcio França, pode ser também qualquer um, mas nós precisamos nos unir para poder encontrar uma solução e alongar. O Banco do Brasil tem muito dinheiro, agora o Estado do Rio de Janeiro é que não tem e não pode pagar essa conta da forma como está sendo aí. Nós vamos alongar a dívida, vamos aumentar a nossa capacidade de investimento para poder investir na saúde, na educação e na segurança pública. E lembrando que a partir de 2019 o pré-sal começa a produzir muito. O Estado vai voltar a ter um nível de royalties de petróleo elevado. São mais de 40 bilhões que nós vamos receber nos próximos 4 anos. E eu não posso permitir que esse dinheiro novamente seja jogado no lixo, como foi nos últimos 20 anos. Nós vamos investir, aí sim, na educação, na formação tecnológica, na saúde, na estadualização dos hospitais, num sistema de controle eficiente dos nossos hospitais, para que o paciente seja atendido de norte a sul da mesma forma. E assim a gente possa realmente cumprir aquilo que determina a Constituição, que é a saúde para todos, educação para todos, segurança para todos, e a nossa economia passar a funcionar como uma segunda economia do nosso país. E começar realmente a mostrar para o nosso povo do estado do Rio de Janeiro que o Rio tem jeito. O estado do Rio de Janeiro é um dos estados que mais sofrem com a corrupção. É uma questão complicada, a população vem seguindo muito desacreditada na política em geral. Como lidar com essa situação? A gente tem, por exemplo, só o caso do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a praticamente 100 anos de condenação, o que mostra que muita coisa está errada, com diversos escândalos que a gente vivencia aí, né, todos os dias, todos os meses. Como lidar com essa situação? Ao mesmo tempo que mostra que tem muita coisa errada, mostra que sim, a justiça está sendo feita, né, que eles estão sendo presos. Como lidar com isso? Como fazer a população voltar a acreditar que sim, existem políticos honestos, que pode dar certo ainda? Olha, Tatila, no meu governo, corrupto vai ser preso. Se eu identificar alguém praticando ato de corrupção, eu pessoalmente vou lá e prendo. Prendo e vou criar um sistema de controle que é chamado de compliance, onde nós vamos fazer um pente fino rigoroso em quem usa o dinheiro público, aquele que ordena a despesa, ele tem que ser controlado rigorosamente. E vamos também estabelecer outros métodos de controle com uma corregedoria independente, e a gente sabe que a fraqueza humana sempre existe. Então eu quero avisar aqueles que são fracos, que eu fui servidor público 30 anos, nunca recebi um centavo além do meu salário como contrapartida do meu trabalho. E aviso aos navegantes, o corrupto que achar que vai ter espaço no estado do Rio de Janeiro a partir de 2019, é melhor repensar a sua vida, porque nós vamos estabelecer um sistema de controle rigoroso e quanto menos o sujeito esperar, vai ter um agente da corregedoria do lado dele vendo aquilo que ele está fazendo. E ele pode ser surpreendido imediatamente com a prisão, e esse agente da corregedoria vai dar voz de prisão em flagrante, porque o crime de corrupção
que está lá no Código Penal, basta a simples solicitação. É suficiente para haver a prisão em flagrante. Você não precisa receber o dinheiro. Solicitar, em razão do cargo, da função, do emprego público, vantagem indevida a pretexto do seu trabalho. Então isso já é suficiente para a prisão em flagrante. Nós vamos ter uma corregedoria independente para todos. É uma corregedoria que vai estar ligada à Controladoria Geral do Estado. Foi agora recriada pelo governo que aí está, por um projeto de lei. O primeiro ato do Sérgio Cabral foi extinguir a controladoria. Agora eles estão recriando por lei. E eu vou aprimorar essa controladoria com uma corregedoria independente e avisar os navegantes. Aqui não será tolerado corrupção. Com isso, em todos os níveis do governo do estado do Rio de Janeiro, a população vai ter a certeza de que o dinheiro vai estar sendo gasto com o serviço público e não serão tolerados desvios de nenhuma ordem. E aí eu acredito que a gente começa a moralizar, o exemplo vem de cima. O exemplo que a gente tinha de cima era o pior possível. O Rio de Janeiro é o estado mais corrupto do Brasil. Conselheiros presos, ex-governador respondendo a processo, presidente da Assembleia Legislativa preso, o ex-presidente. Então, assim, se a gente vê os governadores que estão vivos, né, os que já morreram não, mas os que estão vivos praticamente todos sendo investigados, desde o Moreira Franco. Então é algo assim que a gente tem que refletir muito e dizer que a política tem que continuar, não pode parar. Por isso que eu, como cidadão indignado, eu sou como você, eu sou como qualquer um cidadão. Eu nunca fui político do ponto de vista partidário. Sempre participei da política, não partidária. Mas eu me vejo na obrigação de tomar uma posição e como eu me sinto capacitado e conheço profundamente a administração pública, tenho condições de governar o nosso estado, de liderar um processo de mudança para gerações futuras, para os nossos filhos não receberem o estado que nós estamos recebendo, totalmente aniquilado pela corrupção, pela fragilidade financeira, e eu tenho certeza que a gente consegue dar jeito no Rio de Janeiro. A gente fala muito sobre corrupção, sobre segurança pública, mas as demandas de saúde e educação também não podem ser deixadas de lado, né? O Rio de Janeiro já conta com mais de 1 milhão de desempregados, né? 1.200.000.000, né? Na verdade, o estado que mais tem gente desempregada. É isso aí, é a corrupção. Se não fosse a corrupção da Petrobras, o Comperj não tinha parado, uma obra bilionária, o Porto de Ponta Negra não teria saído do papel, o Porto Açu teria terminado no tempo certo, nós teríamos aí a Angra 3 teria sido terminada, faltam 14 bilhões para terminar a Angra 3, e Angra 3 seria uma geradora de energia elétrica para todo o estado do Rio de Janeiro, que abarataria em 50% o custo. Isso atrai novas empresas para cá, até internacionais, porque vai ter energia mais barata e vai ter uma mão de obra qualificada, porque a gente precisa preparar a nossa mão de obra. Então, a corrupção afetou a falta da formação tecnológica, as nossas VAETECs estão paralisadas. Afetou a questão da saúde, nosso povo está doente. E faltou a geração de emprego com toda essa corrupção. O Rio de Janeiro é o que mais sofreu com o desemprego. Então, tudo isso é preciso consertar. Nós vamos ter dinheiro. E esse dinheiro não pode ser usado de forma populista. Nós temos que investir na formação tecnológica. E hoje, eu tive ontem em São José do Vale do Rio Preto, estava conversando com 4 jovens. E na hora do meu café ali no final da tarde, depois de receber uma homenagem lá na Câmara dos Vereadores, no nosso vereador Marcelo, eu conversando com jovens, eu perguntei para uma jovem, o que você quer fazer? Ela falou assim, nada. Eu falei, não é possível que você não queira fazer nada. Ela falou assim, não, eu não tenho como fazer, eu quero ser enfermeira, que eu gosto de cuidar das pessoas. Eu falei, por que você não vai fazer? Porque o curso custa R$100 por mês. Olha, R$100 por mês, ela não tinha condições de pagar e poder ser uma profissional da enfermagem. Então isso não pode acontecer. Tem que ter educação para as pessoas. R$100 é um valor irrisório. O Estado pode comprar isso e oferecer para pessoas mais carentes terem oportunidade. Então o nosso jovem está perdido. E eu estou falando do jovem do ensino médio. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe se ele vai fazer faculdade, porque ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. Conversei com os outros 2 jovens, eram 4. 2 queriam fazer direito. Fiquei muito emocionado, porque eu fui juiz, sou profissional do direito, e o rapaz disse, o senhor é minha inspiração, eu também quero ser juiz, só que eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade.
Então, são essas coisas que a gente fica triste de ver, né, o que a corrupção causou no nosso Estado. E a quarta jovem falou, olha, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer na minha vida, porque eu não sei o que fazer. Ela tinha que ter uma orientação educacional, né? As nossas escolas não estão oferecendo. Já anotei no meu programa de governo a necessidade das nossas escolas trabalhar na orientação vocacional dos alunos, que é a obrigação nossa, do governador, ter orientação vocacional no ensino médio. E isso tudo me deixa cada vez mais indignado de ver o que fizeram com o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nós vamos ter condições de consertar, mas é preciso ter competência para poder fazer com que isso funcione. E eu tenho certeza que na medida em que você tem um governador ético, que você tem responsabilidade da administração pública, nós vamos usar o dinheiro corretamente, nós vamos atrair para cá investidores. Nós temos um grande projeto econômico para o Estado, nós temos condições de melhorar a nossa capacidade de atrair investimentos e dizer para todos aqueles que querem investir no Estado do Rio de Janeiro que eu não serei sócio de ninguém, eu serei governador. Vou começar o meu mandato, vou terminar o meu mandato, né, da mesma forma como comecei, né, olhando e recebendo a remuneração em decorrência do meu trabalho. E é assim que eu vou trabalhar. E tenho certeza de que as pessoas que aqui vierem investir não terão o governador como sócio. E aí nós vamos atrair. Tem muito dinheiro no mundo, né? A China hoje é uma das maiores investidoras em áreas tecnológicas. E a gente não consegue atrair o investimento chinês por insegurança jurídica, Tatila. Veja, eu falei lá em Petrópolis, e fui questionado até por um engenheiro ferroviário, e acho importante que ele me questione, porque eu também posso errar. Eu disse que o custo de construir um trem é de mais de 100 milhões por quilômetro. Ele falou que não, é 10% o quilômetro. Agora, ele esqueceu, eu também sou agrimensor, eu sou formado em agrimensura no meu ensino médio. Olha como é importante, foi meu primeiro emprego como agrimensor. E eu trabalhei na construção de estradas e sei o custo de você fazer obra de arte, que é o viaduto, pontilhão, etc. Uma obra para trens de Petrópolis até o Rio de Janeiro exigiria muita obra de arte. Então, quando eu fiz o cálculo, meu querido amigo engenheiro, que eu desde já te agradeço a sua contribuição, eu mais ou menos pensei num custo elevado em razão das obras de arte que seriam necessárias. E na minha proposta, que é o monotrilho, que é um transporte suspenso, que vai em cima da estrada, né, e que não tem uso de combustível fóssil, com energia elétrica, é um custo de mais ou menos 60 milhões o quilômetro. E é rápido, você consegue fazer 10 quilômetros por ano, e dependendo da necessidade você faz 20. Ou seja, a gente conseguiria ligar Petrópolis, Teresópolis ao Rio de Janeiro, de forma com transporte limpo, rápido, 70 km por hora, suspenso, seria lindo ali, né? Você descer a serra no monotrilho, e de forma que os chineses poderiam investir, que hoje é um dos maiores desenvolvedores de monotrilho, né? Que é um transporte moderno. E certamente nós faríamos isso através de uma PPP, parceria público-privada. Que significa dizer que é segurança jurídica. Você vai dar 35 anos de contrato. Aí o Estado não vai botar um tostão. Então, meu querido amigo engenheiro, agradeço novamente a oportunidade de a gente dialogar. Quero dizer a você que o Estado não vai botar um centavo nessa obra, porque é uma obra que pode ser feita integralmente pela iniciativa privada. Eu só preciso dar ao investidor a garantia da segurança jurídica, de que ele vai ter um contrato de 35 anos, podendo ser renovado por mais 35 anos, são 70 anos de exploração, e ele vai poder amortizar nos primeiros 35 anos o custo do investimento. Então, se ele gastar 3 bilhões, ele vai ter 35 anos para amortizar isso. A passagem vai ser reduzida e nós vamos ter um transporte de qualidade no estado do Rio de Janeiro. Faremos a mesma coisa de São Gonçalo até as Barcas, resolvendo um problema crônico de transporte. E eu estou pensando também na possibilidade de uma ligação, não pelas Barcas, mas por trem de Niterói até o centro do Rio de Janeiro. A gente precisa fazer isso. Nós precisamos modernizar. A população não pode mais sofrer com a mobilidade urbana. E as cidades mais evoluídas do mundo, né, como Melbourne, que eu sempre cito de exemplo, que é o lugar onde as revistas especializadas demonstram que é o melhor lugar para se viver no mundo. Tem 3 regras básicas. Envolve a mobilidade urbana por trilhos, a expansão imobiliária
para evitar um inchaço de comunidades na laje. Então você tem que ter expansão imobiliária. Eu quero usar o Arco Metropolitano para isso, que é uma obra que está lá paralisada, não está terminada, nós vamos terminar e vamos ali fazer uma área de expansão imobiliária, de investimento para novas empresas e com isso oferecer para a população oportunidade de onde morar. E o terceiro ponto, que as cidades mais modernas utilizam, que é a utilização cultural dos seus centros. Os centros urbanos têm que ser um atrativo como essa praça. É uma demonstração de que o centro atrai finais de semana, as pessoas ficam mais no centro da cidade. Então isso depende muito de cada cidade, mas mostra que são regras básicas para você colocar no seu plano diretor, que hoje os nossos municípios não têm. Então eu acredito que assim a gente consegue, em 4 anos, avançar 40 anos. Parece que eu estou copiando alguém, mas é verdade. Ele era um grande, competente administrador. Juscelino Kubitschek é uma inspiração. Assim como nós temos outros grandes políticos que nos servem de inspiração e que reconstruíram suas cidades, seus estados. O caso de Mário Covas em São Paulo, Carlos Lacerda aqui no Rio de Janeiro, que deixaram legados. E é assim que a gente quer continuar. Deixar legado para o nosso povo do estado do Rio de Janeiro e reconhecimento da história, do trabalho que a gente fez. E não olhar para trás e ver os governadores presos, como a gente está vendo. Gostaria de deixar o espaço aberto aqui para suas considerações finais e um recado aqui para a nossa população de Paraíba do Sul, de Três Rios também, que assiste o nosso programa. Olha, dizer da minha alegria de estar aqui no interior. Nós não vamos governar apenas para a metrópole, não vamos olhar apenas as cidades ali da Baixada, nós vamos olhar para o estado todo. Um grande programa de desenvolvimento da agricultura, que está muito atrasada no nosso estado, e essa é uma região que favorece muito a produção agrícola. Eu sei que aqui em Três Rios, na Paraíba do Sul, a gente tem um setor industrial muito forte, uma área têxtil, tanto Paraíba do Sul quanto Três Rios, mas nós temos espaço na região agrícola, rural, para a produção de comida e indústria de transformação alimentícia. Então essas são questões no nosso programa de agricultura. Vamos revitalizar o ITERJ, a Emater. Eu passei em Talva recentemente, nós estamos aqui com o programa Wilson na Estrada, então eu vi pelo interior muita área do estado que não está sendo utilizada, quando a gente tem muitas famílias que querem produzir. Então o ITERJ tem que voltar a funcionar para que a gente possa assentar famílias que queiram produzir, ajudar as nossas cooperativas agrícolas e assim levar a produção rural nossa, que hoje está perdendo até para o Espírito Santo, para níveis razoáveis de 10% do nosso PIB, que vai ser competitivo com o petróleo, que é 17% do nosso PIB. E aí a gente tem condições de ter alternativas e não sofrer tanto impacto em caso da sazonalidade da baixa do barril do petróleo. Dizer a você que nós vamos governar para o estado todo, não é só para o Rio de Janeiro e para a Baixada Fluminense. O nosso estado será olhado como um todo. Vou fazer até o governo itinerante. Vamos passar a despachar aqui no interior do estado, em determinadas regiões, e quem sabe a gente vem também despachar aqui em Paraíba do Sul, para poder trazer para cá também gente para ocupar a rede hoteleira e conhecer essa terra maravilhosa que é o nosso interior. Paraíba do Sul é exemplo disso, Três Rios, eu tive na cidade do Carmo, eu tive em Sapucaia, eu tive em Sumidouro, são cidades que têm a sua graça, a sua beleza, têm o seu atrativo, que as pessoas não conhecem. Então nós precisamos fazer isso, o governo do estado pode fazer esse tipo de apresentação, porque o governador carrega a imprensa vai mostrar. Então eu sei que será interessante o governo itinerante, Wilson. E nós vamos começar por Maricá. Alô Maricá, estarei lá com vocês no meu primeiro mês de governo, talvez o segundo, em Maricá fazendo o governo itinerante.